Olá, que bom que você separou este momento para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Nós estamos iniciando uma nova série de 13 mensagens sobre as bem-aventuranças. A primeira delas está ligado a um assunto assim que não é tão gostoso de falar, muito menos de participar, mas a Bíblia comenta sobre o mesmo. A primeira das bem-aventuranças fala sobre a pobreza. Em sua opinião, por que há tanta pobreza no mundo? Qual é seu sentimento quando uma pessoa se aproxima para lhe pedir uma esmola? Será que há pessoas pobres que se comportam como ricos orgulhosos e ricos que são simples e humildes? Abra sua Bíblia no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 5 e o versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O mesmo texto, na versão Almeida Revisada, diz: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando lemos o mesmo texto em várias versões, fica mais fácil de entender o real sentido. Qual mensagem o mesmo deseja transmitir? Porque, a grosso modo, dizer que pobreza significa felicidade, poucos entenderão ou aceitarão isto. Mas Jesus não estava delirando. Ele sabia o que estava dizendo. Na verdade, ele não estava falando da abundância ou escassez de bens materiais, riqueza ou pobreza nesse sentido. Perceba que ele disse, bem-aventurados os pobres de espírito. Na outra versão, bem-aventurados os humildes de espírito. Pobreza de espírito significa humildade, ausência de orgulho, de autossuficiência. Existem pessoas ricas materialmente falando, mas que são humildes. Por outro lado, existem pessoas pobres de bens materiais que são orgulhosas, arrogantes. Quero deixar isto bem claro. Aqui, Jesus não está defendendo que precisamos ser pobres e condenando os ricos. Deus quer que pobres e ricos sejam felizes, pois a felicidade não deve consistir no ter. Quem prega essa ideia é a mídia, o consumismo. Tenha isso, compre aquilo, o novo, o modelo atual. Como homem, Jesus não tinha bens materiais, mas ele era feliz. Ele é a fonte da felicidade. Por que os humildes de espírito são bem-aventurados, são felizes? Leia as palavras de Jesus no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 19 e o versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem se sente perdido, necessitado de ajuda, quem clama por socorro, Deus está pronto para ouvir e ajudar. Por isso são bem-aventurados os que sabem que não se podem salvar a si mesmos, nem de si praticar qualquer ação de justiça, são os que apreciam o auxílio que Cristo pode conceder. São eles os humildes de espírito, aos quais ele declara bem-aventurados. No grupo que estava ouvindo a Jesus no monte, tinha várias pessoas que eram crentes, faziam o que a lei pedia e por isso achavam que tinham direito ao reino dos céus. Tinham muitas outras pessoas que nem tinham permissão para entrar no pátio do templo. Pessoas que os religiosos as faziam entender que estavam perdidas, pessoas sem esperança. Com estas palavras, Jesus alcançou a ambos. Os certinhos,
precisam entender que suas boas obras não dão direito ao reino dos céus. O reino dos céus pertence aos que desconfiam do eu e depositam total confiança nos méritos de Jesus. Os que têm praticado coisas erradas, que são criticados, rejeitados, podem crer que se forem a Jesus arrependidos e suplicarem por perdão e ajuda, serão aceitos, perdoados e transformados pelo poder regenerador do Espírito Santo, tornando-se novas criaturas, súditos do reino dos céus. Os que querem ser bem-aventurados, felizes, precisam ter em mente que necessitam do auxílio divino. Noutra ocasião, Jesus falou em João capítulo 15 e o versículo 5. Abra sua Bíblia. Porque sem mim nada podeis fazer. Todos os que têm a intuição de sua profunda pobreza de alma e veem que em si mesmos nada possuem de bom, encontrarão justiça e força olhando a Jesus. Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Ele vos ordena que troqueis a vossa pobreza pelas riquezas de sua graça. Não somos dignos do amor de Deus, mas Cristo, nossa segurança, é digno e capaz de salvar abundantemente todos os que forem a Ele. Qualquer que tenha sido vossa vida passada, por mais desanimadoras que sejam vossas circunstâncias presentes, se fordes a Jesus, exatamente como sois, fracos, incapazes e em desespero, nosso compassivo Salvador irá grande distância ao vosso encontro e em torno de vós lançará os braços de amor e as vestes de sua justiça. Ele nos apresenta ao Pai trajados nas vestes brancas de seu próprio caráter. Ele roga a Deus em nosso favor, dizendo: eu tomei o lugar do pecador. Não olhes a este filho desgarrado, mas a mim. O último aspecto que quero destacar deste versículo com você, neste momento, é sobre a riqueza incalculável desses pobres de espírito. Perceba as palavras de Jesus: deles é o reino dos céus. Em outras palavras, o reino dos céus pertence a eles. Eles são os donos. Agora te pergunto, existe alguma coisa neste mundo que tem maior valor do que o reino dos céus? Existe riqueza maior do que esta? Meu querido, minha querida, não importa se você tem pouco ou muito recurso financeiro. Tenha em mente, o céu não tem lugar para o orgulhoso. Quem se exaltou lá foi expulso. O meu desejo é que a humildade caracterize a sua e a minha vida, e assim possamos ser súditos do reino dos céus.